Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, conectados na fé, que nós estamos. 19º domingo do tempo comum. Eu sou o pão que desceu do céu. É a mensagem que vamos ouvir porque Jesus continua com essa narrativa do pão que veio do céu, dizendo dele mesmo. E eu quero te convidar para que você fique aqui conosco para ouvir a palavra de Deus e, é claro, participar da evangelização, comunicando, levando a palavra de Deus a todos os corações. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, aqui por esse canal. Conectados na fé, levando a boa nova, a boa notícia a todos os corações. Vamos ouvir então o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão que desceu do céu. Nosso Senhor continua no Evangelho de São João nos apresentando essa narrativa, dizendo nessa afirmação: Eu sou o pão do céu. Mas o que isso realmente significa para todos nós? Para mim, para você, para a nossa igreja. É o alimento sagrado que nós necessitamos comer todos os santos dias. Da mesma forma que nós temos que nos alimentar para mantermos o nosso corpo físico, nós necessitamos comer o pão descido do céu, que é o próprio Jesus, para manter a nossa alma viva. E Jesus aqui então ele apresenta isso de uma forma muito bonita, porque ele sabe da necessidade que o ser humano tem do pão. Nosso Senhor sabe dessa necessidade. Depois de acompanhar toda a narrativa que nós vemos a partir do capítulo 6 aqui de São João, nós vamos vendo que Jesus multiplica os pães. Ele faz esse milagre, ele mostra para as pessoas que ele também sacia a fome física. E depois ele vai automaticamente encaminhar-se para essa realidade do pão espiritual, do pão do céu, que é o próprio corpo e o próprio sangue dele, para alimentar a cada um de nós. E aqui então nós temos isso. Começou o evangelho dizendo: os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: Eu sou o pão desceu do céu. E eles comentavam: mas espera aí, ele não é o filho de José, nós não conhecemos a sua mãe. Como é que ele pode dizer que ele é o pão que desceu do céu? Ou melhor, que ele desceu do céu, que é o que afirma aqui o evangelho. Para o judeu, ele não compreendia muito bem isso e não compreende até hoje. Porque Jesus revela essa divindade dele. Ele está dizendo: Eu sou o pão que desceu do céu. E ele já ficaria encucado. Mas como é que ele pode dizer que ele é o pão descido do céu, que ele veio do céu? E eles não compreendiam, porque eles estavam apenas na realidade material. E não entendiam que o nosso Senhor Jesus é o Filho de Deus que veio para nos dar a vida eterna. E aí então Jesus vai dizer: olha, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, dizendo, vir até o próprio Jesus, se aquele Pai, Deus do céu, atrai, envia e faz com que a pessoa procure o próprio Jesus Cristo. E diante disso, Jesus também vai mostrar para nós e para os discípulos e para os judeus que ele é essa ressurreição no último dia. Quem comer dessa carne, desse pão, viverá eternamente. E depois, na sequência, Jesus diz isso, né? Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem crer possui essa vida em Deus. Possui essa maravilha
da graça que Deus nos dá a partir do crer. Por isso que eu disse agora há pouco para vocês, né? Que comer o pão descido do céu, a Eucaristia, a comunhão, o corpo e o sangue do nosso Senhor é para aqueles que creem, que acreditam na vida eterna e que buscam em Jesus a graça de uma vida transformada, uma vida mudada a cada dia. E aí depois o nosso Senhor vai continuar sempre com essa mesma narrativa e dizendo para nós, ele afirma várias e várias vezes, eu sou o pão descido do céu. E lá no finalzinho ele diz, quem comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Ou seja, Jesus afirma, a minha carne, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou o pão descido do céu para salvar a humanidade, para salvar a alma de todos os seres humanos. Então, meus irmãos, para terminar o nosso vídeo de hoje, como que você tem se relacionado com a Eucaristia? Você tem se alimentado do corpo e sangue do nosso Senhor? Você tem se alimentado a tua alma com esse pão que veio do céu para a sua salvação, para a nossa salvação? Então eu quero que você, aqui no final desse vídeo, responda, Padre, eu tenho fé na Eucaristia, eu acredito no corpo e sangue do nosso Senhor, por isso que eu me alimento desse pão descido do céu, desse alimento sagrado. Que Deus te abençoe, é sempre uma alegria estarmos juntos. Obrigado pela tua participação e eu espero que eu esteja ajudando você a crescer cada vez mais na fé. Um grande abraço, muito obrigado e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.